meio da semana, eu não sei nem se foi antes ou depois do jogo contra o Atlético Paranaense, esse 2-2, que lá dentro do Flamengo já não é que o Renato é unanimidade, aquele papo todo tal. Isso é uma coisa. Aí teve lá, fora de campo, a questão do Landim, né? Denunciado por gestão fraudulenta. E hoje o nosso ex-companheiro Lúcio de Castro também postou lá no Sportslight, o site dele, que o Flamengo abriu uma empresa fora do Brasil e não avisou ninguém, o conselho não estava sabendo, né? Na verdade, 2 vice-presidentes abriram uma empresa nos Estados Unidos, na verdade, o Flamengo USA. A ideia de ter um clube lá fora, né? Mas a empresa foi fechada, só que eles não submeteram isso à aprovação do conselho, né? Foram lá, abriram a empresa, alegaram que, se fosse adiante a ideia, passaria para o nome do clube, mas o certo seria submeter isso, obviamente, ao conselho deliberativo, né? Que é controlado pela situação também, então acho que não vai dar em nada. Então é importante a matéria do Lúcio, mais uma vez, é óbvio, né? Até redundante falar isso, mas não acho que vai dar em nada. Até porque a empresa não existe mais, né? O negócio não foi adiante, eles fecharam a empresa, então durou ali alguns meses, 2 meses, sei lá. E agora o Flamengo está tentando fazer um negócio lá em Portugal, né? Um clube que pode ser o tal do Tondela, mas não está também certo isso. Esse é um ponto. O negócio do Landim, acho que é importante frisar, assim, é um negócio da vida particular dele, né? Não tem nada a ver com o Flamengo, né? Sim, exatamente. É uma questão dos negócios do cidadão, do empresário, do executivo Rodolfo Landim. Mas ele é o presidente do Flamengo, então, obviamente, isso acaba se associando. É ruim para o clube. Claro que é ruim para o clube, porque você acaba tendo aí o nome do clube atrelado a uma situação que não tem nada a ver com o Flamengo. É uma questão dele. E que eu conversei até ontem com um advogado que acompanha aí essa questão, acompanha à distância, né, mas é um advogado, uma pessoa também ligada ao futebol, muito séria. Ele falava, Mauro, isso aí se arrasta por anos, não vai acontecer nada. A tendência é isso ficar se arrastando. Eu falei, o Landim deve se reeleger, vai cumprir mais um mandato e talvez essa história não tenha ainda um fim até lá. Ele falou, é o mais provável, salvo uma aceleração surpreendente. Esse assunto vai cair no esquecimento, creio eu, e vai ser um problema particular para ele resolver. Não vai impedir que ele se candidate, que ele mantenha a candidatura e se reeleja. Não vai acontecer rigorosamente nada. Então, acho que o grande problema do Flamengo, na verdade, está no futebol. Né? O que eu escrevi lá foi... Assim, o Renato nunca foi unanimidade, nunca foi um nome desejado, nunca foi, não. Ele foi em 2018, né, antes da eleição. As 2 chapas queriam o Renato. E aí aconteceu que o Renato renovou com o Grêmio, ganhou o Rodolfo Landim, aí contrataram o Abel, que era o plano B deles, ainda sem o Marcos Braz na vice-presidência de futebol, quando os contatos com o Abel Braga foram feitos. Aí houve toda a dificuldade com o Abel, não estava tudo bem, o Abel pediu demissão, e aí veio o Jorge Jesus, o resto da história todo mundo conhece. O Renato, eu até reproduzo um trecho do diálogo que eu tive com uma pessoa importante do clube em abril, 4 dias depois do Renato deixar o Grêmio, quando já estavam fritando o Rogério Ceni. E perguntei se o Renato tinha chance, internamente, como era recebido o nome dele. E a resposta foi, Renate, interrogação, nem F, 3 pontinhos. Né? Exatamente assim, tá? Nem o palavrão escreveu, colocou nem F, 3 pontinhos. E era bem isso mesmo. Você conversava com outras pessoas no clube, ninguém, não, que Renato, que nada e tal. A ideia ainda era manter o Rogério e tal. Só que aí houve um desgaste. Eu acho que o desgaste do Rogério é muito mais dentro do clube, com pessoas do clube, do que com jogadores, pelo que sei. Não era o maior problema dele. Pode ter com um ou outro jogador, mas era mais com a estrutura. Até hoje, vendo os problemas que o Flamengo tem na preparação física, no centro de inteligência, na fisiologia, na área, no departamento médico, que está sendo hoje muito questionado, eu não afirmo porque eu não conheço com profundidade, não estava lá. Mas eu fico me perguntando, será que estava errado o Rogério? Ou será que ele estava certo? É possível que ele, em muitos pontos que geraram atrito com pessoas lá dentro, ele estivesse certo. Porque se tudo estivesse funcionando perfeitamente, eu falava, o Rogério é um maluco, está tudo errado, olha que maravilha está agora. Não, tem problema atrás de problema. Só que ele não tinha respaldo. Então, se reclamasse, reclamava sozinho, né? Ficava aquela situação. Aí houve esse desgaste acelerado, o Renato estava disponível, por isso ele foi contratado, porque ele era o cara que estava ali na pista. Mas nunca houve convicção com relação ao nome dele. E agora, depois, quando o time ficou desfalcado e foi preciso um técnico capaz de organizar o time, ele não é capaz, ele não demonstra capacidade. E aí vem a crise técnica e a discussão. E o que está havendo lá dentro,
que muitas pessoas já transparecem, digamos assim, né, o arrependimento de por que trouxemos esse cara. Né? Aí você vai ter gente falando assim, era melhor tentar insistir com o Rogério, e o outro vai dizer, não dava mais. Então por que não trouxemos o outro? Deixava aí o interino e ganhava tempo para buscar alguém? Sim, poderia ter feito isso. Mas, na verdade, a contratação do Renato foi feita a toca de caixa para dar uma resposta. Sim. E nem era unânime na torcida, havia muitos torcedores que eram contra a chegada do Renato. É verdade, o Renato ganhou prestígio naqueles primeiros meses ali, primeiros jogos, ganhou de 5-0 todo mundo, aí a galera inflou com ele, né? Então, o que aconteceu foi isso. Então, agora, é claro, aí pessoas que no clube começam cada vez mais a falar, não foi uma boa, gente se arrependendo, gente achando que foi um equívoco ter contratado o Renato. Então, essa é a situação de momento. Mas, em momento algum, ele foi uma unanimidade, em momento algum houve um clamor por ele. Na verdade, era o cara que estava ali na pista naquele momento e ele foi contratado. E isso mostra também como a estrutura de futebol do Flamengo, do clube, apesar de 1 bilhão de arrecadação, aquela coisa toda, ela muitas vezes é muito amadora, né, para esse tipo de decisão. Porque essa é uma decisão extremamente amadora. Né? Você perde um técnico, você vai buscar um outro, contrata o cara que está aí, está disponível. Não, você tem que buscar a pessoa certa. Né? E agora é um pouco tarde, né? Porque agora até a chance de fazer uma troca me parece que foi perdida há 9 dias, né? Porque foi há 9 dias que o Flamengo foi, há 8 dias, foi eliminado da Copa do Brasil. Ali era o momento, ele entregou o cargo, dizem no vestiário, tivessem aceitado a demissão, já poderia ter um outro técnico hoje, mesmo que tivesse feito aí 1 ou 2 jogos aí com o técnico interino, mas haveria tempo de buscar alguém para o lugar dele, e ele pedindo demissão, poderia você contratar outro técnico sem problema, já que tem aquele regulamento lá da CBF, que você não pode trocar 2 vezes de treinador, a não ser que o profissional peça demissão. Agora vai ser com o Renato, o Flamengo vai agora até a Libertadores, tudo indica com ele, e seja o que Deus quiser, o que o futebol quiser, porque mais aleatório do que agora com o Renato, eu acho que é muito difícil.